Olá a todos os professores, a paz do Senhor, eu sou Daniel Batista, sou comentarista da Revista dos Jovens e eu estou aqui mais uma vez para gravar este subsídio para os professores, né? A nossa revista tem como tema Hábitos Espirituais, cultivando uma vida com Deus. Nós estamos na lição de número 6, que tem por título O Hábito da Meditação Bíblica. Então, antes de nós entrarmos na aula, sempre gosto de recapitular aquilo que a gente já aprendeu, já viu, e eu te convido a fazer exatamente isso também na sala dos jovens, né? Sempre recapitula os hábitos que a gente já viu, a gente já tratou sobre o hábito da oração, já tratamos sobre o hábito do silêncio e da solitude, já tratamos sobre o hábito do jejum, e agora nós vamos tratar sobre um outro hábito, que é o hábito da meditação bíblica. Então, sempre faça essa recapitulação, porque eu acho que é importante nós ligar os pontos, né? Nós ligamos os pontos. E também é importante a gente sempre pensar, sempre relembrar os jovens de que nós estamos tratando sobre as práticas espirituais, né? Sobre os hábitos espirituais, porque os hábitos espirituais fazem parte do discipulado cristão, que tem como objetivo, que tem como finalidade fazer com que a gente se pareça com Cristo. Esta é a grande finalidade do discipulado. Nós seguimos a Cristo para quê? Para nos tornarmos como Cristo. O discipulado cristão não é aprender coisas de Deus, não é aprender conteúdo sobre Deus, mas é se tornar como Cristo. Essa é a finalidade do discipulado cristão. E para isso, os hábitos espirituais, as práticas espirituais são um meio para nós alcançarmos essa finalidade, para nós caminharmos na direção dessa finalidade. Por quê? Porque os hábitos espirituais, eles nos colocam na disposição de Deus. Como diz, né, o Dallas Willard, que nós citamos aí nas aulas anteriores, né? Os hábitos espirituais nos colocam no lugar da transformação, aonde Deus transforma. Então, os hábitos, eles têm esse objetivo e essa finalidade, fazer com que a gente se torne mais disponível a Deus e mais sensível à voz de Deus. Para quê? Para que Deus fale conosco, para que Deus faça conosco o que deve ser feito com o objetivo de nos tornarmos parecidos com Cristo. E na lição de número 6, nós vamos tratar sobre mais um hábito espiritual, que é o hábito da meditação bíblica. E aí nós colocamos aqui o texto-chave, nós citamos Apocalipse 10, verso 9. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. E aí na leitura bíblica nós colocamos Salmos primeiro, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Essa então é a nossa base, nossa leitura base, né? A nossa leitura bíblica. E como todas as outras aulas que nós estamos fazendo, né? Nós separamos em 3 partes. Então, primeira parte sempre tratando do mundo, sempre tratando da nossa cultura, de como que está sendo desenvolvida a nossa cultura, as características da nossa cultura. E aí, para em seguida nós apresentarmos a prática espiritual e o hábito espiritual, sempre fazendo um contraponto, né, à cultura mundana, mostrando, né, como esse hábito ele é bíblico, mostrando como esse hábito ele é importante e mostrando o seu propósito e a sua finalidade. E aí concluímos a nossa lição sempre incentivando os jovens e aí dando um desafio prático para esses jovens. Por quê? Porque essa lição, ela é uma lição prática. Essa revista é uma revista para a prática. Não é uma revista apenas de conteúdo que a gente escuta, que a gente reflete, que a gente leva para o nosso coração, né? Mais do que outras revistas que são mais teológicas, digamos assim, tá? Essa revista, ela só fará sentido mesmo se ela for praticada. É por isso que ao final de cada lição nós terminamos
com a prática desses hábitos espirituais, né? O incentivo à prática. Então, o irmão deve separar um bom tempo da sua aula para esse incentivo, para incentivar. E aí, nessa hora, na hora do incentivo, é sempre bom o irmão dar exemplos da sua própria caminhada com Deus, né? Então, vamos falar aqui sobre o hábito do jejum, por exemplo, né? Na lição passada. Então, o irmão vai incentivar os jovens a falar, a jejuarem. Como que o irmão pode incentivar? Dando um exemplo da sua própria caminhada cristã. Olha, porque teve uma época que eu jejuei. Olha como Deus me transformou nessa época. Eu estava tão sensível, eu ouvia a voz de Deus. Sabe? Você vai incentivando, você vai mostrando para os jovens na prática, na sua vida. Não é só uma questão de falar. Não é só uma questão de falar que isso é bíblico, que essa prática é bíblica. Mas é mostrar para o jovem como que essa prática tem nos transformado, tem ajudado o irmão na sua caminhada. O jovem vê e o jovem ouve e fala: nossa, aconteceu isso na vida dele? Nossa, Deus fez isso na vida dele? Não, eu vou levar a sério isso. Não, então nessa semana eu vou jejuar. Não, então nessa semana eu vou ler as escrituras. Então nessa semana eu vou adorar. Nessa semana eu vou servir. Então é importante nós separarmos um bom tempo da aula, né, principalmente no final, para nós incentivarmos o jovem à prática desses hábitos espirituais, a desenvolver esses hábitos espirituais. E para tratarmos do hábito da meditação bíblica, nós precisamos então olhar para a nossa sociedade. E quando a gente olha para a nossa sociedade, o que nós vemos? Nós vemos ideologias, nós vemos muitas narrativas. Nós estamos em um mundo de muitas ideologias e de muitas narrativas. E não é que nunca houvessem narrativas e ideologias. Isso sempre existiu na história humana. Só que hoje, essas ideologias elas estão sendo propagadas com maior facilidade. Por quê? Por conta dos meios de comunicação. Hoje, por conta das redes sociais, nós temos acesso a muitas ideologias e a muitas narrativas. Se a pessoa ela quiser aprender sobre a Bíblia, ela não precisa mais ir até uma igreja. Hoje ela tem as redes sociais, se ela colocar lá no YouTube lá o que é a Bíblia, vai aparecer milhões de vídeos de pessoas falando e definindo o que é a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia não é a palavra de Deus. Enfim, inúmeras ideologias, inúmeras narrativas. O jovem, o adolescente, ele vive nessa realidade de muitas narrativas e de muitas ideologias, né? Então o nosso tempo é marcado por isso. E a gente não pode ser bobo, né? A gente não pode ser ingênuo. Todo o discurso, ele é um discurso ideológico. Ele é um discurso que tem uma narrativa. Seja um filme, que a gente dá um exemplo aqui, né? Seja um filme, pode ser um filme bobo. Pode ser um filme de criança. Há ali uma narrativa. Pode ser boa ou pode não ser boa. Mas existe uma narrativa, existe uma mensagem a ser passada. Em tudo. Em tudo. Seja numa música. Nenhuma música ela não tem nenhuma mensagem. Nenhuma música ela não tem uma cosmovisão, uma maneira de ver a vida e as coisas, né? Em toda música existe uma mensagem sendo passada, existe uma maneira de olhar para a vida sendo transmitida e existe também ideologia, uma ideologia também sendo passada, seja nos programas, seja nas séries, seja nos filmes, seja nas músicas, ou seja também em um discurso. Então, em tudo há, sim, uma transmissão de uma narrativa, há uma transmissão de uma cosmovisão, há uma transmissão de uma maneira de ver, de enxergar, e também há também as ideologias, sejam elas ideologias políticas, enfim, ou ideologias sociais. Nós não podemos ser ingênuos e os jovens também não podem ser ingênuos. Então, o irmão aqui, seria interessante se o irmão pegasse algum exemplo. Pega uma música, né? Pega uma música muito conhecida e aí leve para a sala de aula e vai vendo a letra dessa música e vai perguntando para os jovens qual é a mensagem que está sendo passada aqui. Qual é o tipo de visão de mundo que está sendo passado? Qual é o tipo de visão sobre a família? Qual é o tipo de visão sobre a juventude? Qual é o tipo de visão sobre a vida? E aí os jovens vão lendo, né, a letra ali e eles vão falando. E aí o irmão vai mostrando, né, como que nenhuma letra de música, enfim, nada é parcial, né? Ou seja, nada é neutro. Tudo
tem uma mensagem por trás. Seja uma mensagem boa, seja uma mensagem que para o evangelho é ruim, para o evangelho é pecaminoso. Então, o irmão pode trazer este exemplo. O irmão também pode trazer um filme, a ideia de um filme muito famoso, não é um filme que todo mundo assiste. Hoje em dia, né, tem muito isso de desenhos que nós assistimos, acho que até mesmo o Shrek, que é um desenho que as crianças assistem. Mas hoje, já numa certa idade, quando você começa a assistir Shrek, você vai ver várias cenas, várias alusões que você fala, ué, isso aqui não é muito infantil. Quando a gente é criança, talvez a gente não perceba, né? Pode ser que não, mas pode ser que tenha crianças que sim. Então, o irmão pode pegar esse exemplo de cenas que, nossa, eu assisti isso quando era criança. E aí hoje o irmão olha, o irmão fala, nossa, pensa que não é de criança. Mas há uma mensagem sendo passada, há algo sendo transmitido, né? Então, o nosso mundo é um mundo que é marcado pela ideologia, por narrativas, por cosmovisão. O problema, muitas vezes, o jovem acha que não. Ele acha que o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, não tem nada a ver. Não, mas essa mensagem. Não, mas eu não ligo para essa mensagem dessa música. Mas você está vendo o que essa música ela está passando, transmitindo? Não, mas eu sei que é errado, mas assim, eu gosto da batida. Né? Se a gente for falar principalmente de funk. Não, o que eu gosto, o que eu curto é a batida da música, nem é a letra, nem penso na letra. Mas ele não entende que isso está sendo transmitido, que essa mensagem está sendo transmitida e que quando a gente vai ouvindo um trecho de uma música, beleza, eu nem prestei atenção na letra, mas só na batida, mas tá bom. Aí você foi assistir um filme. O filme tem lá uma cena lá, nada a ver no meio do filme. Tudo bem, né? Tudo bem, é só uma cena. Beleza? Então já foi uma música, já foi uma cena. Aí você está assistindo um programa. Nossa, mas nesse programa do YouTube, o pessoal fala umas besteiras e fala, mano, não tem nada a ver, mas é engraçado, tal, tal. Beleza. Você vai vendo que essas mensagens, elas vão sendo repetidas. Repetidas. Você está ouvindo uma música, ela é repetida numa música. Então, uma mensagem sobre, vamos dar um exemplo aqui, tá? Sobre o divórcio. Você ouve uma música, que falou, legal, né? Falou ali sobre o divórcio, mas nada mais. Aí tem um filme que trata sobre o divórcio de uma perspectiva, né? E tal. E aí você ouve alguém falando, um fulano lá que você segue no Instagram também, tratando. Isso está sendo repetido na sua mente. E quando você vai ver, você já está normalizando, naturalizando, você já está achando como... Não, às vezes você acha que até é bíblico, né? Mas por quê? É de tanto ser repetido essas mensagens, essas ideologias, essa cosmovisão. E a gente vai absorvendo isso na cultura, a gente vai absorvendo isso com o nosso celular, a gente vai absorvendo isso em todas as áreas, né? Em tudo aquilo que a gente vai assistindo e consumindo. E esse é o problema. Um problema maior ainda é que, beleza, nós estamos descrevendo aqui que o nosso mundo é um mundo de ideologias, de narrativas, né, que nada é neutro, que tudo que a gente consome está passando uma narrativa e uma cosmovisão. Beleza. Tá. Aí esse é um problema que a gente vai sendo, de tanto repetir, a gente vai normalizando, certo? Há um outro problema ainda maior, que nós colocamos aqui, né, que é a Bíblia contra a narrativa. E aí nós colocamos uma pesquisa, né, do Instituto Oni Hop, realizada em 2023, né, nem foi aqui no Brasil, com cerca de 8 mil adolescentes de 20 países diferentes, que mostrou que 40% dos jovens cristãos, pense bem, 40% dos jovens cristãos nunca haviam lido a Bíblia. E apenas 25% disseram que a leem uma vez por semana. É claro que isso aqui é uma pesquisa com 8 mil adolescentes. Então, isso aqui não tá tratando sobre a totalidade dos adolescentes do mundo, né? Porém, é um dado sintomático. É um dado que demonstra um sintoma. Ao mesmo tempo que a mensagem sendo transmitida nas músicas que os jovens ouvem, que os adolescentes ouvem, nos filmes que eles assistem, nas séries que eles assistem, nos youtubers que eles acompanham, nos influencers das redes sociais, no Instagram que eles acompanhem, nada do que eles falam, nada do que eles escutam é neutro, tem uma mensagem propagada e na maioria das vezes são mensagens anticristãs, anti-evangelho. Ao mesmo tempo que eles estão sendo bombardeados por essas ideologias, por essas narrativas, eles
não têm o hábito da leitura bíblica. E aí esse é o maior problema ainda. Como que eles vão perceber as narrativas? Como que eles vão conseguir perceber que aquilo que eles estão ouvindo, consumindo, está em desacordo com as escrituras, com os conselhos de Deus? Eles não têm leitura bíblica. Eles não têm relacionamento com as escrituras. E muitas vezes, por não ter a experiência, né, a prática da leitura bíblica, eles acham que a Bíblia não é importante. Eles pensam que a Bíblia não é importante para suas tomadas de decisões, para os seus relacionamentos, para a vida deles. Eles vão tomar uma decisão e muitas vezes eles escutam o influencer para sua tomada de decisão do que propriamente as escrituras, do que propriamente a palavra de Deus. Então, aí nós temos um grande problema. Muita narrativa, muita influência, muita ideologia, ideologias diversas e antibíblicas, anti-evangelho, junto com uma geração que não aprendeu a ler as Escrituras e a ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos tratar de um outro hábito espiritual, que é o hábito da meditação bíblica. O que nós precisamos, então, é de um caminho, né, de um hábito que recoloque as Escrituras no centro da nossa vida novamente. Nós precisamos de um hábito que traga de novo essa sede pela palavra de Deus, essa busca pela palavra de Deus, que recoloque de novo as Escrituras no centro da nossa vida. E é por isso que nós precisamos tratar, e é por isso que nós vamos falar nessa lição, então, do hábito espiritual da meditação bíblica. E é interessante que a Bíblia, quando ela vai falar sobre a Escritura, né, sobre ela mesma, sobre a palavra de Deus, ela descreve a leitura bíblica com uma imagem muito interessante, que é a imagem do comer. A imagem que a própria Escritura se utiliza para tratar dela é como ela se fosse um alimento. Então, o texto-chave que nós lemos, né, que está lá em Apocalipse 10, 9 e 10, é a visão que João tem, que João, ele avista, né, um anjo, tem um livro na mão. E aí ele escuta uma voz quando ele tem essa visão. A voz de Deus fala para ele: olha, pega o livro que está nas mãos. E o que você faz com o livro? Você lê? Pega e estuda. Pega e lê, João. Pega... Não. A ordem que João escuta é: pegue e come. Pegue esse livro e coma. E aí João vai e exatamente ele faz isso. Ele obedece. Ele pega o livro e ele come o livro. E aí ele vai dizer que o livro, quando ele coloca na sua boca, era doce. Colocou na boca, doce. Mas quando começou a descer, quando o livro começou a descer em seu estômago, ele começou a sentir que o livro, ele era amargo. Olha que imagem que as Escrituras está trazendo para nós sobre ela mesma. Isso quer nos mostrar que a Bíblia, ela não foi escrita e não foi dada por Deus para ser lida, ou para ser lida rapidamente, mas para ser digerida. Essa é a imagem. Ou seja, a Bíblia, ela precisa ser como um alimento que precisa entrar em nós. Para quê? Para produzir efeitos reais em nós. Ou seja, a Bíblia não é para formar simplesmente a nossa mente, mas é para formar o nosso interior. E então, sustentar a nossa caminhada com Deus. No Antigo Testamento, nós temos a mesma relação. Lá em Jeremias, capítulo de número 15, verso de número 16. Jeremias também vai pegar o livro e ele vai escutar a voz. Coma, é para você comer. E ele vai e faz a mesma coisa. Jesus afirma isso, né? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Jesus está mostrando que a Bíblia, né, que as Escrituras, que a palavra de Deus é como um alimento. É como um alimento que precisa ser digerido, certo? Por quê? Porque ela precisa fazer efeito em nós. E aqui nós colocamos, né, uma frase do Eugene Peterson, pastor Eugene Peterson, que ele vai dizer, olha, venha à mesa e coma esse livro, pois cada palavra pretende fazer algo em nós, proporcionar saúde e inteireza ao nosso corpo e à nossa alma. Então, esse é o convite de Deus para nós. Para ler a Bíblia, simplesmente? Não. A Bíblia, a palavra de Deus, é um alimento. Nós precisamos digerir. E nas Escrituras, digerir, a gente não vai achar, né, a palavra digerir, né, pensando nas Escrituras, mas as Escrituras elas utilizam um outro termo, que é o termo da meditação. Na Bíblia nós vamos ver vários convites para meditar, ou seja, a gente nunca vai ver o termo leia a Bíblia. Deus convidando, né? Olha, leia as Escrituras. Quando Deus vai falar com Josué, Deus fala, olha, Josué, leia a Bíblia. Não, é Josué, medite. É a meditação. O que Deus requer, o convite de Deus não é para ler, mas é para meditar nas Escrituras, né? Então, lá em Josué 1, verso 8, Deus orienta Josué a meditar nela de dia e de noite. A gente leu Salmos 1 também sobre meditação, né? Lá no Salmo 1, 2, né, ele vai dizer, olha, medita na lei do Senhor dia e de noite. O Salmo 119 está cheio dessa conotação sobre meditar. Por quê? Porque meditar nas Escrituras é permitir que a palavra habite ricamente em nós. Em outras religiões, nós vamos ter também a prática da meditação. Então, o que é a prática da meditação em outras religiões? Enfim, nem somente nas religiões, né? Mas tem pessoas que ela pratica a meditação. Então, é o tempo ali de silêncio, de solitude, com respiração, com a técnica da respiração correta, certa. Para quê? Para ela esvaziar a mente, para ela ter a percepção correta das coisas, da sua vida, daquilo que está à sua volta, né? Então, ela fica ali um tempo em silêncio, respirando, meditando, né? Então, esvaziando de si. A meditação que Deus nos convida é exatamente o oposto, né? É a meditação para a gente meditar na palavra de Deus e se encher da palavra de Deus. Se em outras religiões a meditação é para se esvaziar, a meditação bíblica, a meditação que Deus nos convida é para nós nos enchermos da palavra de Deus. E aí nós colocamos aqui uma frase do David Matz, no livro dele, Hábitos Espirituais, que na meditação fazemos uma pausa e refletimos sobre suas palavras que lemos, ouvimos ou estudamos. Nós as repassamos em nossas mentes e deixamos que elas inflamem nossos corações. Nós nos aquecemos no fogo da meditação. Ou seja, quando a gente medita, não é apenas uma leitura simples. Não, a meditação é a gente ler as Escrituras e deixar que as Escrituras comecem a falar conosco. E a gente lê uma vez, a gente lê duas, a gente lê três, a gente fica ali no versículo, fica ruminando as Escrituras. A gente fica meditando nela, deixando ela ser introduzida em nós, deixando ela fazer o efeito em nós. E aí eu leio o texto e eu deixo o Espírito Santo me guiar os meus pensamentos, e aquela palavra vai fazendo efeito em nós. Então, um convite para nós é o convite da meditação bíblica. Por quê? Porque quando eu medito, eu me alimento das Escrituras. Agora, um aluno pode perguntar, tá, mas como que eu medito? Como assim meditar? Você falou da meditação, mas não ficou tão claro, né? Como que eu faço isso na prática? E aí nós colocamos aqui na revista, né, a Lectio Divina, né, que na história da igreja é um tipo de leitura que foi desenvolvido isso há muito tempo, desde a Idade Média, né, foi desenvolvido esse tipo de leitura que se chamou, né, se denominou-se de Lectio Divina, né, de leitura divina. E essa leitura divina, né, essa Lectio, a Lectio Divina, ela é dividida em partes. Então, a primeira parte é a Lectio, que é ler. A segunda parte é o Meditatio, que é a meditação, meditar. A terceira parte é o Oratio, que é orar. E a quarta parte é o Contemplatio, né? Ou seja, contemplar ou viver.
Como que nós vamos fazer a meditação bíblica? Como que o jovem pode fazer a meditação bíblica? Ele pode fazer a meditação bíblica seguindo esses 4 passos, esse passo a passo da Lectio Divina. Então, o primeiro passo é a Lectio, que é o passo em ler o texto bíblico com atenção e sem pressa. Porque muitas vezes a gente só quer ler, né? A gente quer ler. Aí tem, né? Isso é muito bom, né? Aqueles planos de leitura, de ler anualmente a Bíblia, isso é maravilhoso. Mas às vezes você vai fazendo, você só quer terminar. Você só quer, eu tenho que ler 2 capítulos hoje. Então você quer ler os 2 capítulos hoje para marcar lá, para fazer o tiquezinho, né? E aí, só que é uma leitura rápida. Você não presta atenção. Então a primeira coisa, a primeira parte é a Lectio. É ler com atenção, né? Você vai ler e você vai repassar. Você vai ler uma vez, você vai ler 2 vezes, você vai ler 3 vezes. E aí você vai observar o texto, né? Perceber o que está sendo escrito. Perceber quem está falando. Quais são os personagens nessa história? Quem que mais fala aqui nessa história? Quem que mais fala é um profeta? Quem que mais fala nessa história aqui é uma mulher? Quem que mais fala que é Jesus? Quem que mais fala que é os discípulos? Com quem que é Jesus? Jesus estava falando para quem? Para os discípulos aqui, ó. Porque, tá, entendeu? Então você vai lendo com atenção e você vai percebendo este contexto dessa leitura. É uma leitura cuidadosa. Nesse momento, nós colocamos, né? Não se procura uma aplicação. Eu não estou querendo aplicar, porque é isso também, outro ponto, né? Às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente já quer fazer aplicação para a nossa vida. Então, li um versículo, o que esse versículo quer dizer para mim? Calma, vamos ler. Vamos primeiro entender o texto. Vamos ver primeiro quais são, né? O que o texto ele está falando. E aí a gente vai observando quem são os personagens, quem não é, enfim. Certo? Então, primeiro é ler várias vezes e ler fazendo essas observações. Depois, a gente vai para a segunda parte. Li 3 vezes, já identifiquei que é Jesus que está falando, Jesus está falando para os seus discípulos. Beleza, legal. Então, vamos para a segunda parte. É o meditatio. Então, depois de ler, nós passamos para o meditatio, né? Que aí, sim, a gente vai refletir sobre o texto lido. E aí a gente vai dar atenção para algumas palavras ou para alguns versículos que mais nos chamaram a atenção. Nesse texto, tem uma palavra que sempre volta. Então, por exemplo, lá em João 15, Jesus vai falar da videira. Se o irmão for ler ali a perícope inteira, né, de João 15, o irmão vai ver que Jesus ele falou várias vezes a palavra permanecer. A palavra que mais se repete naquele texto é permanecer. Ué, eu estou lendo João 15. Por que Jesus está falando sobre permanecer? O tema aqui central desse João 15 é permanecer. Olha o tanto de vezes que Jesus fala a palavra permanecer. Então, no fundo, a gente vai descobrindo o objetivo que Jesus está falando nessa palavra aqui é sobre a permanência. Então, o irmão vai lá e destaca. Olha, permanência. Permanecer. Tem uma palavra aqui que é fundamental para entender esse texto aqui. Permanecer. Qual que é outra palavra? Videira. Videira é uma palavra importante. Videira. Então, o irmão anota. Videira. Videira. Fruto. Fruto é outra palavra importante. Então, você está vendo que o irmão vai, então, destacando essas palavras que são importantes, que chamam a sua atenção. E aí o irmão vai destacando também os versículos que mais chamam a atenção. E aí nós colocamos aqui esse é o momento de mastigar a palavra. Por quê? Porque aí nós começamos a fazer perguntas para o texto. O que esse texto está ensinando? Não é me ensinando, é ensinando. Primeiro a gente descobre o que o texto está ensinando. O texto está ensinando a permanecer. O texto está ensinando que Jesus é a videira. Por quê? Por que Jesus é a videira? Porque a videira antigamente era Israel. Tá, mas agora a videira é Jesus. Então o texto está me ensinando que Jesus é a videira. Eu preciso estar em quem? Em Jesus. Tá, beleza. E o texto também está me ensinando o quê? O que o texto está ensinando? Está ensinando que Jesus é a videira e que os discípulos precisam permanecer na videira. Tá, legal. Entendi. Então eu estou fazendo a pergunta. O que Deus está fazendo aqui nesse texto? O que Deus está realizando aqui? O que o capítulo revela sobre Deus? Então, são perguntas que nós colocamos aqui, que aí nós vamos fazendo essas perguntas ao texto e deixando que o próprio texto responda. Não é a gente, é o próprio texto. O próprio texto precisa responder para nós, certo? O que esse texto ensina sobre Deus? O que esse texto ensina sobre a vida? O que esse texto ensina sobre a condição humana? O que esse texto ensina sobre eu? O que esse texto está ensinando sobre mim? Está ensinando alguma coisa?
Tá ensinando. Por quê? Porque ele ensina algo sobre a condição humana. Se ensina algo sobre a condição humana, ele está ensinando algo para mim também. Então, a segunda parte é o meditátil. E também, por fim, as últimas perguntas é quais atitudes o texto nos propõe. No final da leitura, o que o texto nos propõe? Às vezes vai estar lá, vai estar bem claro. Jesus dizendo, olha, vai e não peques mais. Então, tá aqui, João 8. Jesus dizendo para a mulher, vai e não peques mais. Então é isso que Deus está falando para nós, para propor para nós. Mas vai ter momentos, vai ter textos que não vai estar tão claro assim. Mas aí o irmão precisa fazer os questionamentos, ler, reler, e o irmão vai entender. Aí a terceira parte, parte do orátil. Depois de ler com cuidado, depois de meditar, né, fazer as perguntas, deixar o texto responder as perguntas, nós oramos. Oramos a partir daquilo que a gente leu, né? Então nós colocamos aqui, olha, ouvimos a voz de Deus, meditamos nela, entendemos o que ela tem para nós e agora oramos a partir dessa palavra. Ao orarmos o texto bíblico ou a partir do texto bíblico, participamos e nos envolvemos no mundo e na história de Deus. E aí, quando eu vou orar a partir dessa palavra. Olha, Senhor, eu li João 15, Tu és a videira verdadeira. Mas a verdade é que eu não tenho colocado a minha vida, o meu ramo em Ti, Pai. Eu tenho confiado o meu ramo em outras coisas. A verdade é essa, eu confio mais no meu trabalho, mais na minha profissão, mais naquilo que eu posso, mais no meu dinheiro, do que em Ti. Essa que é a verdade, Pai. Entendeu? Você vai orando a partir do texto bíblico, mas o Senhor está me chamando para estar enxertado em Ti. Me ajuda, sabe? Me limpa. E aí você vai, me ajude a permanecer, você vai orando e o texto bíblico vai trazendo aí a sua maneira de orar. O irmão lê o texto, o irmão começa a participar do texto bíblico. O texto bíblico não fica apenas uma leitura, mas faz parte da sua vida, da sua história. E por fim, é a parte do contemplatio. Depois que o irmão ora, então é o momento que o irmão precisa pensar. Agora, na minha vida, como que eu vou viver esse texto? Eu li, eu meditei, eu aprendi com o texto, eu orei, pedi ajuda de Deus. Agora, como que eu vou viver? Quais são as ações que eu preciso fazer? Hoje, nesse dia, o que eu preciso fazer a partir desse texto? Eu preciso permanecer. Eu preciso ser limpo pela palavra de Deus. Eu preciso permanecer, sabe? E aí, o irmão vai... O contemplatio aqui é viver. Na leitura espiritual, né? Contemplar significa viver o texto lido. É permitir que a palavra molde nossas atitudes, escolhas e reações. A partir do dia, as minhas reações, a partir das circunstâncias da vida, elas não vão ser a partir de mim, mas vai ser a partir daquilo que eu li, daquilo que eu meditei e daquilo que eu orei. Então, esse é o passo a passo para nós meditarmos nas Escrituras. Se nós seguirmos esse passo a passo, diariamente, como um hábito, a palavra vai ser ricamente em nós, vai estar ricamente em nós e vai produzir efeitos em nós. Aquilo que nós pensávamos, não vamos pensar mais. Aquilo que dominava a nossa mente, dominava o nosso coração, dominava o nosso desejo carnal, não vai dominar mais. Nós vamos ver a palavra agindo em nossa vida. Nós vamos ver, assim como Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele venceu a tentação a partir do quê? Ele venceu a tentação a partir da palavra. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Quando nós meditamos a palavra de Deus, nós temos então uma arma poderosa para vencermos as nossas tentações. É assim que o jovem vai vencer na sua vida. É assim que o jovem vai vencer as suas tentações, com a palavra habitando ricamente nele. E a Lectio Divina é uma disciplina que o jovem pode desenvolver na sua vida. E aí, para nós concluirmos a nossa aula, nós falamos então dos frutos da prática da meditação bíblica, nós colocamos 2 frutos, mas o irmão pode enumerar vários outros frutos. Nós colocamos o fruto do discernimento, né? Quando a palavra ocupa a nossa mente, aprendemos a diferenciar o que vem de Deus e o que vem do mundo. Então, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, não é qualquer coisa que molda a nossa mente, não é qualquer coisa que faz a nossa mente. E quando nós identificamos, quando nós ouvimos algo, assistimos algo, consumimos algo, a gente já, opa, isso aqui não é. Isso aqui não é de Deus. Opa, isso daqui eu preciso me afastar, eu preciso parar de ouvir, eu preciso, sabe? A palavra vai trazendo discernimento.
E também a meditação bíblica, ela traz firmeza espiritual, né? Nós colocamos aqui que o Salmo 1 compara aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite com uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que não seca, mas dá o seu fruto no tempo certo. Então ela cria raiz. Essa árvore, ela cria raiz. É por isso que ela frutifica. A palavra, a meditação bíblica, ela vai trazer essa firmeza espiritual. Tem muito jovem fraco espiritualmente. Tem muito jovem que ele não sabe o que ele quer da vida, não sabe. Por quê? Porque falta a meditação bíblica. Porque quando ele se dispuser a desenvolver a meditação bíblica, ela vai trazer força. Ele vai estar enraizado em Deus. Esses são os 2 frutos, mas como eu falei, o irmão pode aí enumerar outros frutos da meditação bíblica. E aí, por fim, nós vamos então incentivar os nossos jovens a fazer a Lectio Divina, né, a partir do livro de Gálatas, né, lendo um capítulo por dia, com calma e atenção. Então aí aqui a gente dá, né, as instruções, comece lendo o texto, depois medite, ore a partir e por fim viva aquilo que foi lido. Então nós vamos incentivá-los eles a meditação bíblica a partir do livro de Gálatas. Nós concluímos então que a meditação bíblica nos chama de volta ao essencial, né? Que é uma relação viva, profunda e constante com a palavra de Deus. Em um mundo que é cheio de ideologias, distrações, pressões, meditar nas Escrituras nos dá discernimento, firmeza e sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. Nós precisamos recolocar e trazer de volta as Escrituras no centro da nossa vida. Que Deus me ajude, que Deus te ajude na nossa vida, mas também que Deus te ajude, professor, na sua aula, para que o irmão, a irmã, consiga fazer com que os jovens sintam o desejo de colocar as Escrituras no centro da sua vida e da sua rotina. Que Deus te abençoe. Até a próxima.